noite a todos. Uma alegria imensa voltar aqui e conversar com vocês. Sempre para falar de Kardec, vocês é sempre muito gratificante. E hoje, inclusive, eu gostaria de começar trazendo umas inquietações que fizeram com que eu selecionasse esse tema para a nossa conversa, que é a lei de igualdade. Por que eu escolhi esse tema e por que eu vou tratar ele da forma como vocês vão ver? Achei importante ter essas inquietações, porque talvez sejam as inquietações de vocês também. Ultimamente, algumas coisas têm me preocupado, que eu tenho visto, dentro do próprio movimento espírita, especificamente. Vou contar um caso e vou explicar por que eu fico preocupado. Estava outro dia navegando pela internet e uma conhecida minha compartilhou um vídeo de uma associação de espíritas a favor do aborto. E eu já achei bem estranho, né? Mas falei, vou assistir, né? Porque vamos ver o que eles estão falando, fiquei curioso. Porque, pelo livro dos Espíritos, o aborto é um crime contra as leis de Deus, ponto. Não tem muito que você argumentar, não tem muito que você interpretar. E fiquem pasmos com a argumentação deles, porque eles defendem, entre outras coisas, que há o livre-arbítrio é a máxima da doutrina espírita, de fato é um princípio importante da doutrina espírita. Eu até conversei já sobre o livre-arbítrio com vocês aqui. Embora o livre-arbítrio seja importante, há uma resposta categórica do livro dos Espíritos sobre o aborto, como um crime contra as leis de Deus. E para complementar a argumentação, disseram que as lições de Kardec tinham que ser relativizadas, porque ele era um homem branco, heterossexual do século XIX. Então veja, relativizar Kardec, sendo que Kardec é a espinha dorsal da nossa doutrina. Como se nós já tivéssemos evoluído bastante para superar o que tem no livro dos Espíritos. O que eu, pelo menos, não consegui. É uma coisa preocupante, por quê? Porque além de uma eventual má-fé, que eu não vou discutir aqui da pessoa, me preocupa esse afastamento dos princípios que caracterizam a nossa própria doutrina. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que ela não tem uma autoridade máxima que diz o que é e o que não é espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Mas se nós nos afastamos dos postulados básicos dela, nós simplesmente deixamos de existir. Nós passamos a ser espiritualistas. Qualquer coisa menos espírita na acepção cunhada por Allan Kardec. Mas, além da má-fé, disso me preocupa talvez uma falta de estudo mesmo das obras de Kardec. E a falta de estudo do espírita pode ser um erro seríssimo. Eu estava pensando esses dias sobre fake news, né? Como tem fake news. Inclusive, tenho recebido inúmeras mensagens psicografadas pelo WhatsApp, sobre as mais diversas personalidades, né? E sem nenhum tipo de fonte, data específica, não tem como você averiguar se a mensagem é verdadeira, a não ser pela comparação do conteúdo dela com o que diz a doutrina, com o que diz o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Só que se eu não estudo Kardec e as obras básicas, eu não consigo ter esse exame crítico. E para além disso, além de uma mensagem psicografada, que eu sempre tenho o dever de analisar com um senso crítico enorme, Kardec fala isso no livro dos Médiuns. Para além dessa questão, vocês já pararam para pensar que nós espíritas podemos ser alvo de milhares de fake news todos os dias dos nossos adversários do plano espiritual? Sim, porque a gente acredita na comunicabilidade com o mundo espiritual, correto? Nós acreditamos que os espíritos estão em torno de nós. Vocês conseguem imaginar o nível de fake news que pode estar aqui, a pressão sobre nós a todo momento? E se nós não estivermos com o nosso estudo em dia, com o vigiar e orar em dia, como que fica a nossa situação? Muito complicado. E é por esse tipo de preocupação que eu passei a ter que eu falei, poxa, eu quero fazer uma palestra só sobre Kardec. Eu vou pegar um capítulo do Livro dos Espíritos e nós vamos dissecá-lo. Vamos fazer um panorama sobre esse capítulo. Eu escolhi Lei de Igualdade, que também é um tema muito polêmico, por inúmeros motivos. Igualdade é um sentimento que as pessoas, mais ou menos, dependendo
da cultura em que elas vivem. É óbvio que o nosso sentimento de igualdade é diferente do sentimento de igualdade na China, no Japão, nos outros lugares do mundo. Mas todos temos aquele senso mínimo de justiça, esculpido na nossa consciência. A igualdade bate forte dentro de nós, sempre. Pode não ser uma igualdade absoluta de riqueza, mas uma própria situação de discriminação com o próximo nos causa uma certa rejeição. Para além disso, a igualdade ela já foi muito debatida. Pensem só, Aristóteles há tanto tempo já dizia que igualdade é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Né? Então, assim, a igualdade foi objeto de reflexão e também objeto de reflexão dos sociólogos, dos políticos. Provavelmente, quando eu falei igualdade para vocês já pensaram em socialismo, capitalismo, não sei o quê, né? Toda a discussão política que tem em torno disso. Evidente que não é esse meu objetivo de hoje, mas quando eu falo de uma lei moral de igualdade, vai tangenciar esse tipo de tema também. E basta ver que, por exemplo, hoje, dentro da nossa sociedade, qual um dos maiores eventos que nós temos, que nós aprendemos na escola, que sempre falam para nós, Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Que lema bonito, né? Que vem tentando trazer, mas que nós não conseguimos incorporar ainda à nossa rotina, às nossas sociedades, né? Mas é algo que cala fundo em nós. Então, esse tipo de questão suscita vários problemas, porque eu tenho, primeiro, um problema que eu diria pessoal, espiritual, no sentido de eu entender por que existem desigualdades no mundo. Até desigualdades em relação a mim. Por exemplo, eu, às vezes, posso ter nascido com uma deficiência. Eu posso ficar revoltado com Deus por entender que fui tratado de forma desigual, injusta. E por muitos séculos, as religiões não souberam dar uma explicação pertinente para o motivo dessas desigualdades entre as pessoas. Isso causa muita raiva, revolta. Quando o Espiritismo surge, as religiões estão em plena decadência, é a ascensão do materialismo. E muitas das doutrinas materialistas pregam uma igualdade absoluta. Por quê? Porque as pessoas, em geral, têm uma dificuldade íntima de entender esse mundo de discrepâncias e de desigualdades. Esse é um problema, o primeiro problema. Tem outro em relação a como nós devemos nos organizar em sociedade. Isso tem a ver totalmente também com igualdade. Como as nossas sociedades podem ser mais justas para que nós, enquanto espíritos encarnados, possamos nos desenvolver da melhor forma possível. Então veja que são dois pilares sobre a igualdade. E qual que é o nosso objetivo hoje aqui? Identificar as luzes que a doutrina espírita lança sobre esse tipo de questionamento. O que a doutrina espírita fala sobre igualdade? Como nós espíritas devemos nos portar perante a igualdade? Será que essas respostas então estão no livro dos Espíritos? O que o Espiritismo tem a dizer para nós? Bom, eu já começo a dizer que o Espiritismo tratou muito disso no capítulo inteiro. E mais, Kardec catalogou a lei de igualdade como uma das leis morais da doutrina espírita. Isso está muito claro na questão 617. Nessa questão, isso é importante ressaltar. O que é uma lei moral? Kardec coloca a lei moral em contraponto à lei física. O que é a lei física? É a lei da matéria. É a lei que a ciência, em regra, explora e raciocina sobre ela. Lei de gravidade, que a gente aprendeu na escola. E o que é uma lei moral? A lei moral é uma lei sobre as nossas relações humanas, sobre o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então eu vou ler aqui a questão 617, que é onde o Kardec vai tratar do que é uma lei moral e uma lei física. Então ele fala assim, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então veja, igualdade para o Espiritismo é uma lei moral tão importante quanto a lei de liberdade, por exemplo. Vejam então que a igualdade tem um papel importante dentro da doutrina. Tá? Mas, então, qual seria a premissa
básica da igualdade para o Espiritismo? Seria o fato de que todos somos iguais perante Deus. Essa é a premissa que está colocada na questão 803. Quando nós analisamos, questão 303, Kardec pergunta, primeira pergunta sobre a lei de igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Os Espíritos respondem, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais gerais do que pensais. Gente, o que quer dizer isso exatamente? Tá, todos somos iguais perante Deus, tudo bem, nós também somos em tese iguais perante a lei, né, aqui na Terra. Era natural que nós fôssemos também iguais perante Deus, mas tem uma consequência muito mais importante do que isso, que é o fato de que todos fomos criados iguais por Deus. E aqui tem um princípio importantíssimo do Espiritismo que o diferencia de outras religiões, como, por exemplo, o catolicismo. Por quê? Porque o espírita não acredita em demônio, não acredita em anjo, ou seja, ele não acredita no sentido de que existem criaturas feitas por Deus para fazerem mal, ou criaturas feitas por Deus fadadas a serem sempre perfeitas. Enquanto nós somos humanos e ficamos aqui lutando para evoluir, existiriam anjos que permaneceriam em torno de Deus ou auxiliando, e teriam sido criados assim, por si só, diferentes de nós. A doutrina espírita rechaça essa hipótese e diz que ela é incompatível com a própria noção de Deus como um ser infinitamente justo e bom. Porque como que nós poderíamos ser criados para ficar na Terra, nessa luta, né? Segundo o catolicismo, só com uma chance de evolução, enquanto outras criaturas teriam sido criadas para fazer o bem e desde sempre perfeitas. Não faz muito sentido com o Deus como a criatura mais perfeita do universo, o criador de tudo. Então, quando a gente pensa nos anjos, nos demônios, nós temos que pensar, dentro da doutrina espírita, os anjos quem são? Espíritos evoluídos, que já passaram pelo que nós passamos. Assim como Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus. O espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Eu não penso que seja diminuir Jesus de forma alguma. Pelo contrário. Ele é um espelho para nós. Nós podemos nos tornar, daqui a milhões de anos, Jesus e trazemos o amor que Ele trouxe para nós, para outras esferas da vida. Bonito, né? Faz até um pouco mais de sentido, pensando de uma forma racional. Bom, essa é a primeira questão, então a primeira premissa. Somos iguais perante Deus. Fomos criados todos iguais. E, pensando bem, seria estranho a doutrina espírita não albergar o princípio da igualdade, né? Porque pensem bem comigo. Nós acreditamos nas múltiplas existências, na reencarnação. Acreditamos, portanto, que a vida aqui é passageira. Faria sentido nós nos considerarmos diferentes, considerando que todos somos espíritos fadados à eternidade e considerando que todos estamos aqui transitoriamente e daqui a 20 anos, 30 anos depois da minha morte, eu posso reencarnar como uma mulher. Posso reencarnar como uma pessoa muito rica, como uma pessoa muito pobre. Então veja que não faz sentido para a doutrina espírita estender um conceito de desigualdade. Ele é incompatível com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, fundada no livre-arbítrio, prevê que todos temos as mesmas oportunidades de crescimento. E mais, todos estamos fadados a alcançar a mesma plenitude de luz. Chegar a Jesus por caminhos diferentes, mas vamos sim chegar. E isso é uma premissa básica da doutrina, da qual a gente não pode escapar. Então, por si também, isso seria incompatível com a doutrina. Agora, todos somos criados iguais, mas não somos todos iguais, né? Essa é uma verdade. Cada um de nós aqui é um espírito centenário, milenar talvez, e a nossa vida foi trilhada de forma diferente. Desde a nossa criação há milhares de anos, nós chegamos aqui nesse ponto com necessidades diferentes. Nós desenvolvemos aptidões diferentes. Nós, como espíritos, fizemos escolhas diferentes.
E aí vocês vão conseguem perceber que, embora nós sejamos criados iguais com as mesmas oportunidades, pelo livre-arbítrio, nós escolhemos trilhar caminhos diferentes. Alguns de nós, talvez, logo de início, se apegaram a determinados vícios, a determinados sentimentos negativos. Outros, de início, conseguiram evoluir um pouco mais rápido, mas depois estagnaram um pouco, se delongaram num problema maior. Alguns de nós cometeram crimes horríveis no passado, outros nem tanto, mas ao mesmo tempo nunca conseguiram desenvolver uma crença verdadeira em Deus, nunca conseguiram desenvolver um sentimento verdadeiro de amor. Veja, todos nós aqui estamos no mesmo patamar, estamos todos no mundo de provas e expiações, todos somos imperfeitos. Mas mesmo todos sendo imperfeitos, todos chegamos aqui de uma forma diferente, por um caminho diferente, em virtude do livre-arbítrio. Isso significa que o Espiritismo admite que nós tenhamos desigualdades de aptidões. É natural. Nós reencarnamos em situações diferentes. Vocês imaginem que aqui há espíritos que encarnaram na França, outros que cresceram na China, outros nos Estados Unidos. Esses espíritos nós carregamos a influência dessas nossas vivências anteriores. Seria impossível, nessa altura da nossa existência, nós sermos iguais. Mas lembrando, nós tivemos oportunidades, todos tivemos. E assim, pelo lugar em que nós estamos, todos desperdiçamos, já que somos trabalhadores da última hora, né? Mas é um fato, assim, não tem como escapar dele. Todos, então, buscamos, depois do ato de criação, em que Deus nos criou enquanto espíritos, nós buscamos aptidões diferentes. E vejam, não só isso. A reencarnação, cada um de nós, quando reencarna, tem uma missão diferente. Cada um de nós, quando reencarna, tem um vício específico para atacar. E, portanto, cada um de nós precisa de uma experiência diferente aqui na Terra. Então, como que nós, enquanto seres encarnados, poderíamos ser todos iguais se eu, Lucas, preciso combater meu egoísmo? E outra pessoa nem precisa combater o orgulho, a outra a inveja, a outra, às vezes, reencarnou apenas para se reconciliar com o inimigo de uma vida passada. Esse é o objetivo principal dela, fazer as pazes com aquela pessoa. Como que nós poderíamos reencarnar aqui na Terra, todo mundo igual? Não teria como, não faria sentido. Na verdade, seria prejudicial para nós, enquanto espíritos encarnados. Então, embora nós sejamos criados de forma igual, nós desenvolvemos aptidões diferentes e agora, nesse momento da reencarnação, nós encontramos desafios diferentes, que nos tornam mais diferentes ainda. E aí as provas, e tem na questão 814, é muito interessante, porque as provas que nós observamos aqui, é sempre bom lembrar disso, foram por nós escolhidos. Questão 814, porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Veja, aqui Kardec compartilhava da mesma inquietação que eu joguei no começo da palestra, que é aquela coisa, poxa, por que eu sou pobre e aquele é rico? Por que eu fico aqui pagando imposto pra caramba, aquele cara lá brincando na vida, trabalhando e aquele lá não fazendo nada? São coisas normais do ser humano raciocinar sobre isso. Quando nós tomamos consciência do nosso lugar na sociedade, a gente fatalmente se depara com esse tipo de dilema. E Kardec tinha o mesmo dilema. Para Kardec não estava. Às vezes a gente pensa que Kardec tinha todas as respostas, né? Mas se você ler os Espíritos, você vê que Kardec é impressionante como ele lança as dúvidas que a gente tinha. Que ele tinha. Porque, gente, Kardec não era espírita. Kardec não era espírita. Kardec era católico. Então ele tinha dúvidas. Para ele, talvez, o catolicismo já não fosse bastante. A leitura da biografia de Kardec, da vida dele, mostra que ele era um homem religioso, temente a Deus, mas ele não era exatamente uma pessoa que frequentava muito a igreja. Tanto que, quando ele vai aos fenômenos das mesas girantes, ele vai para provar que não tinha mesa girante, que não era um fenômeno sobrenatural. Kardec era um homem racional, um homem cético. E ainda assim conseguiu desvendar tudo. Então ele se depara com perguntas que nós faríamos. Então ele perguntou, por que algum Deus concede a uns riqueza e a outros a miséria? E os Espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes.
Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Os espíritos também não são lá muito sutis, né? Realmente escolhe, mas depois sucumbe, né? Então veja, a prova que nós temos aqui na Terra já é um fator de desigualdade, porque todos temos provas diferentes. E isso é interessante porque quando nós pensamos em igualdade à luz da doutrina espírita, nós pensamos assim, olha, Deus nos criou iguais. Nós temos várias diferenças de aptidões. Ok. Aí eu começo a olhar para a minha vida de uma forma diferente. Porque se a minha desigualdade também decorre de uma prova diferente, eu começo a pensar por que eu assumi essa prova. Toda prova que nós passamos aqui na Terra, na verdade, é uma mensagem para nós. Então, por exemplo, se eu sou muito rico, muito provavelmente eu preciso, é um teste para eu controlar a minha cobiça e saber utilizar esse bem material que me foi concedido para o bem. Um desafio dificílimo. Por outro lado, se eu sou pobre, eu tenho que me esforçar ao máximo para conter o meu orgulho e o meu egoísmo. É um teste para mim. Talvez eu tenha feito algo muito ruim com o dinheiro e com o poder que eu tive na outra encarnação. Se eu tenho uma deficiência física, quem sabe não tenho o movimento de uma mão, o que eu não fiz com essa mão numa outra encarnação? Cada prova é um direcionamento dos espíritos. Se nós conseguimos entender a lei de igualdade dessa forma, e conseguimos entender a prova dessa forma, nós começamos a compreender que as provas, enquanto fatores de desigualdade, são também sinais para a gente, sinais do que nós somos, sinais do que nós podemos ser. E é interessante porque Kardec pergunta também, ele estava muito intrigado com a questão da riqueza. Então, na pergunta 816, ele pergunta assim: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Aí os espíritos respondem: mas é justamente o que ele sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir bastante para si unicamente. Então veja que a riqueza é uma prova também. A riqueza é um desafio. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, aquela pessoa muito rica, que vida fácil que ela tem, né? Bom, do ponto de vista material, certamente ela tem uma vida muito fácil. Agora, do ponto de vista espiritual, que para nós espíritas é muito importante, eu já não tenho tanta certeza. Porque ela vai ter muitos desafios. Porque os bens e as ferramentas materiais que lhe foram concedidas são enormes. E ela vai ser cobrada na medida dessas ferramentas. Então, o que é interessante no Espiritismo? O Espiritismo, ele amplia esse nosso horizonte de análise. A questão da igualdade, por muito tempo, ela foi tratada de uma forma muito monotemática. Então, por exemplo, se eu tenho esse objeto aqui, igualdade, tá? Igualdade, as pessoas ou olhavam ela daqui ou olhavam ela daqui. O Espiritismo, com a compreensão da reencarnação, ele amplia. Então, a minha igualdade não é mais só uma igualdade material, como determinadas doutrinas do século XIX professavam, e também não é só, também, por outro lado, uma igualdade formal, como eu vou avançar agora para explicar para vocês. Porque o que acontece muitas vezes com o espírita? O espírita, com todo esse arcabouço, com todo esse conhecimento que ele adquire, que é uma bênção, ele pode incorrer num erro muito perigoso. Porque a doutrina espírita, ela preconiza o desenvolvimento individual. Então, o que acontece? Eu sou responsável pelos meus atos. Cada um carrega a sua cruz. Só que cada um carregar a sua cruz e nós reconhecermos que existe uma desigualdade de aptidões entre os espíritos, não significa que eu deva naturalizar uma desigualdade na sociedade. Então, por exemplo, o fato de eu achar que cada um tem que responder pelo que faz, não necessariamente deve implicar que eu ache correto que existam muitas pessoas pobres, muitas pessoas sem oportunidade, muitas pessoas sem escola, muitas pessoas sem dignidade. E é claro que Kardec abordou isso, na pergunta 806. O que Kardec? Kardec, ele possivelmente chegou no mesmo tipo de dilema que a gente está agora.
Então, ele viu que todos eram iguais na criação, mas viu que tinham desigualdades de aptidão que os espíritos consideravam naturais. Mas então, o que eu faço com as desigualdades sociais? Ou melhor, e aí a pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos respondem de forma categórica, não, é obra do homem e não de Deus. E depois, quando eles perguntam mais à frente se um dia a desigualdade social vai desaparecer, os espíritos rapidamente dizem, sim, se extirpar do egoísmo do coração do homem. Então veja, a desigualdade social não é algo natural de Deus. E não é algo com o qual o espírita deva, à luz da doutrina e do livro dos espíritos, se manter totalmente asséptico e alienado. A desigualdade social é um produto de uma estrutura social injusta. E produto também de vários espíritos imperfeitos reunidos no mesmo lugar. Fatalmente isso aconteceria. Não tem muito... Assim, de fato é algo que faz parte da evolução da humanidade, ela não evolui por saltos. Mas não é algo com o qual nós, espíritos e cristãos, devemos achar muito normal. Talvez até Kardec, de início, foi justamente esse o ponto que ele queria. Inclusive, na pergunta 807, os espíritos vão além e dizem que aqueles que vou até buscar a palavra, que abusam da superioridade social, se eles depois sofreriam a consequência disso, os espíritos falarão, certamente. Quem abusa da sua superioridade social, quem tem uma vida de fastio dentro de uma sociedade muito desigual, nada faz para modificar isso, certamente vai ter perdido a oportunidade vai sofrer as consequências disso. Mas Kardec, ele ainda estava queria aprofundar esse tema, e ele o faz. Ele começa a tratar da desigualdade das riquezas, que é o tópico seguinte. E ele pergunta o seguinte, a desigualdade das riquezas não se originará dadas as faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? O que o Kardec está perguntando? Perguntando assim, olha, tá, tudo bem, então a desigualdade social é culpa nossa, não é uma lei de Deus. Mas o que e a pessoa que acumula muitos bens, não é um fruto da inteligência dela, ela não merece ter aqueles bens? Ela não merece ter aquelas riquezas? Os espíritos respondem, sim e não. Da velha caia do roubo que dizes. Ou seja, nem sempre a fonte de riqueza, nem sempre uma pessoa é rica porque ela é melhor que os outros, ou porque ela fez mais do que os outros. Depende da existência daquela pessoa. E aí o Kardec insiste, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Ele afirma, ele não pergunta, ele afirma. A riqueza herdada não é fruto de paixões más. O que ele está falando? Ele está falando assim, olha, a pessoa herdou uma herança, não é culpa dela, ela não fez nada de errado. Mas os espíritos colocam, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então veja, aqui os espíritos, eles desconectam, eles afastam uma relação direta da riqueza com uma aptidão. Então não necessariamente quem tem mais posses é uma pessoa melhor do que quem não tem. Não necessariamente ela se esforçou mais do que o outro. Isso é um complemento dos espíritos para mostrar assim, olha, espíritas, cuidado. A doutrina espírita preconiza que cada um responderá pelos seus atos, mas isso não significa que nós vamos aderir a qualquer doutrina excessivamente individualista ou puramente meritocrática. Porque as pessoas têm, a obtenção da riqueza pode decorrer de atos ruins, de condutas ilegítimas, condutas imorais. Nem sempre imorais, nem sempre ilegais, mas às vezes imorais. Então veja, o Espiritismo não condena a riqueza. Em outros trechos do Evangelho, Kardec coloca expressamente que a riqueza pode sim ser um instrumento de fazer o bem.
mas ele deixa claro que o espírito rico, que encarna com posses, ele tem uma responsabilidade maior. E não necessariamente o fato dele ser rico decorre de uma aptidão, de uma inteligência, de um esforço maior. E aqui, eu até complementando essa questão da desigualdade de riquezas, e também complementando a questão da desigualdade social, tem uma pergunta que é 813, que ela vem muito de encontro a questões que nós refletimos hoje na nossa sociedade. E é engraçado, depois eu até queria que, como eu estou lendo as perguntas, quando vocês forem para casa, reflitam sobre, se vocês lembravam dessas perguntas, que tinha esse tanto de informação no livro dos Espíritos. Porque quando eu estava me preparando para conversar com vocês, eu me surpreendi. A questão 803 eu não me lembrava dela. Veja o que o Espírito Kardec pergunta. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E os Espíritos respondem, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Veja como os Espíritos foram cirúrgicos ao afirmar que nós, enquanto sociedade, temos sim responsabilidade pelos nossos irmãos que ficaram pelo caminho. Aquele morador de rua que nós encontramos ali no sinal, e às vezes nós falamos para ele, nossa, cara, cracudo, né? Viciado em droga, mereceu, né? Sucumbiu ao vício. Qual não é a história dele? O que esse ser humano não passou para estar ali? O que nós teríamos feito no lugar dele? Lá no Centro Espírita Irmão Hora, nós temos uma atividade de sábado pela manhã, inicia umas 7 horas e vai até 1 da tarde. Nós vamos até a rodoviária e fazemos palestra para os assistidos. E eu, sinceramente, com certeza, assim, muito possivelmente, eu estaria na mesma situação que eles se eu tivesse vivido os dramas que eles viveram. Sem educação, sem família, sempre açoitados desde criança pela sociedade. E vocês perguntam, mas isso aí não é desculpa. Olha, não é desculpa, eu tenho certeza que eles responderão pelos erros dele perante Deus, que é infinitamente justo. Mas a sociedade, os Espíritos afirmaram, a sociedade também tem sua cota de culpa. E veja que interessante o final, quase sempre é a má educação que eles falseiam o critério, em vez de sufocar as tendências perniciosas. Olha que interessante, nós como sociedade não lhe estendemos a mão. Porque todos nós temos más tendências, mas se nós crescemos no ambiente de amor, nossa chance não é muito maior de conseguir vencer as nossas dificuldades e essas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Nós, como sociedade, como espíritas, temos que assumir a responsabilidade por isso também. Isso é algo da qual nós não podemos escapar. Então, a nossa relação com a pobreza, por sermos cristãos e por termos esclarecimento espírita, tem que ser diferente. Nós não podemos ter isso como um dado certo, como uma justiça divina, como meramente um karma. Certamente é um karma daquela pessoa, mas Deus não criou desigualdade social. O que os Espíritos estão querendo dizer para nós? Veja, o mundo em que vocês vivem é um mundo de provas e expiação. Portanto, pelos defeitos que vocês têm, vocês se organizam de forma injusta. Como vocês têm que passar por provas para crescer, Deus utiliza dessas desigualdades da sociedade humana para submetê-los às provas para vocês melhorarem. Isso não significa que isso seja um fato dado ou que nós não tenhamos responsabilidade por construir uma sociedade mais justa, por nos portarmos de forma mais condizente com os ensinamentos da doutrina espírita. Isso é uma responsabilidade social do espírito. Veja, eu não estou falando de política partidária nenhuma aqui. Eu estou falando de ação social no dia a dia, na conduta nossa, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho. Como nós nos posicionamos em temas importantes? É uma responsabilidade do espírita. Veja, olha o tanto de informação que a gente tem à sua disposição. A gente não pode se furtar de se posicionar, de opinar, de talvez mudar determinadas opiniões que nós possamos ter. Então isso mas é óbvio.
é um movimento de mudança muito difícil, porque envolve mudar nós mesmos. Envolve a própria objetivo da doutrina espírita. Bom, mas Kardec, ele ainda está intrigado, porque Kardec, como vocês devem saber, quando Kardec codifica a doutrina espírita, Marx está escrevendo o Capital. É de poucos anos a diferença da publicação do Livro dos Espíritos para a publicação do Capital, que, como vocês sabem, é uma das grandes referências teóricas do socialismo. Então Kardec pergunta: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Os Espíritos respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. O que os Espíritos estão reforçando? A ideia de que nós somos diferentes e que não há uma estrutura de mando, de poder, que vai fazer com que nós fiquemos todos iguais. Isso é impossível. Kardec insiste: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Os Espíritos respondem: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não correis atrás de quimeras. Então veja, um regime de igualdade absoluta também é rechaçado pelos Espíritos. Porque eles consideram isso uma quimera. Porque se eu vivo em uma sociedade com pessoas imperfeitas, como eu vou buscar uma igualdade de riquezas? Uma igualdade absoluta de riqueza? É impossível. Não tem como. Até porque, como a gente já falou desde o começo, qual que é o erro dessas doutrinas? Coloca tudo sob o prisma material. E esquece o mundo espiritual, a amplitude que o espírita tem para raciocinar sobre as suas potencialidades, sobre as suas possibilidades e sobre a sua diversidade de aptidões. Mas é claro que os espíritos, embora rechassem a igualdade absoluta, na pergunta seguinte, eles colocam expressamente a Kardec que todos têm direito a uma certa igualdade de bem-estar. Que não é porque não tem como eu alcançar uma igualdade de riquezas ou uma igualdade material que eu não posso ter um bem-estar mínimo para todos. E aí os espíritos alcançam um certo equilíbrio em termos de igualdade. Veja, eu tenho igualdade criacional, só recapitulando, igualdade criacional. Eu tenho oportunidades iguais, caminhos, eu tomo caminhos diferentes, eu desenvolvo aptidões diferentes, eu tenho problemas diferentes e eu encarno de forma diferente. Eu encarno no planeta de provas e expiações. Eu vou sofrer as provas que estão ali. Mas isso não quer dizer que a minha sociedade tenha que ser fatalmente injusta e que eu não tenha nenhuma responsabilidade por ela. Só que eu também não posso buscar, não faz sentido, é uma quimera, buscar uma igualdade absoluta. Isso não significa que todos os membros da sociedade não têm direito a um bem-estar mínimo. Está aqui, então, o princípio da igualdade para o Espiritismo, de forma bem clara. E engraçado porque essa questão do bem-estar mínimo é uma coisa quase óbvia, porque nós, como sociedade, todos estamos lutando aqui para sermos pessoas melhores. Todos. É muito injusto que as pessoas não tenham um mínimo para poderem perseguir essa felicidade, para poderem perseguir essa emancipação da carne. É muito injusto. É muito injusto que eu, por exemplo, injusto não sob a ótica de Deus, eu estou dizendo sob a ótica da nossa sociedade. Eu tive todas as oportunidades na vida. Agora, pessoas da mesma idade que eu não tiveram nenhuma. Então, isso tem que tocar o nosso coração como espíritas. A gente tem que colocar em prática os ensinamentos do Cristo mesmo, que foram depois esclarecidos pelo Consolador. Eu gostaria de ler, depois tem mais uns temas aqui, vai dar para chegar em todos eles, mas na obra Obras Póstumas, para quem não conhecem, Obras Póstumas é uma obra de Kardec, uma coletânea de artigos que foram publicados após a morte dele. Então, tem artigos geniais, e esse é um deles. O título do artigo dele é Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E Kardec fala o seguinte: todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício.
sem pensardes em lhe colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura seleção. Mas para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mistério que ela esteja no coração dos homens. E não se muda o coração dos homens por meio de ordenação. Do mesmo modo que para fazer que um campo frutifique, é necessário se lhe arranquem os pedrouços e os tocos. Aqui também é preciso trabalhar sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo. Pois que aí se encontra a causa de todo o mal, o obstáculo real ao reinado do bem. Eliminar das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios, bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos como leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Olha a profundidade do que Kardec coloca. Veja, não tem ordenação que vai mudar o coração do homem. Qual que é a revolução que cabe ao espírito? A revolução de si mesmo, a reforma íntima. Porque se todos nós estivermos incluídos de uma reforma íntima e colocarmos essa reforma íntima em prática ao longo com aqueles que nos cercam, dentro das nossas profissões, nós já estaremos caminhando para um mundo melhor. Porque isso não é só uma lição, não é uma mensagem clichê. Isso aqui é resultado das respostas dos espíritos e de uma própria análise sistemática do espiritismo. Veja, todos aqui já ouviram com certeza falar que nós estamos num momento de transição da Terra. De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu pergunto a vocês, essa regeneração ela vai acontecer como? Vamos prender todo mundo que é mal? Vai mudar a nossa estrutura social de uma hora para outra? Vai ter um príncipe guerreiro que vai encarnar aqui, vai resolver o problema de todo mundo? Vai ser um juízo final? Não. Veja que a solução do espiritismo, que é passada pelos espíritos, é o quê? É uma transformação paulatina da sociedade. Nós estamos apenas no ápice dela. E como que ela vai se dar? Ela vai se dar pela encarnação de espíritos que já procederam à sua reforma íntima, espíritos de bem, que vão nos auxiliar na construção de uma sociedade melhor. Mas veja, é pela reforma íntima. E aqueles espíritos que estão aquém do nível de reforma íntima serão exilados para outro planeta. Então veja, a própria concepção de evolução da nossa sociedade na ótica espírita não é uma concepção de revolução, de guerra, de disputa de poder. É uma concepção de mudança da nossa conduta, de realmente abraçar o Evangelho, de realmente abraçar as lições de Kardec, de devorar esses livros todos, de com o estudo aprendermos a nos posicionar sobre temas importantes e cada vez mais estarmos preparados para influenciar o nosso redor, por meio da nossa própria mudança. Para concluir, eu não poderia falar de igualdade, e nem Kardec falaria, sem falar de igualdade de gênero. E pasme, embora alguns considerem que Kardec era um homem retrógrado do século XIX, tem um capítulo aqui chamado Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Então Kardec, no Espiritismo, refuta qualquer tipo de desigualdade de gênero. Kardec pergunta na questão 817: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E veja que os espíritos ficam até meio surpresos com essa pergunta, porque eles falam: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ele responde com uma pergunta, assim: qual é o sentido do homem e da mulher serem diferentes? Ambos são espíritos encarnados com a mesma capacidade para fazer o bem e para fazer o mal. Por que isso? Por que essa diferença? Não faz sentido. E mais, espírito não tem sexo. Hoje eu estou num corpo masculino. Quem sabe o que eu fui numa encarnação passada? Quem sabe o que eu vou ser na próxima? Não faz sentido absolutamente nenhum. E a questão das diferenças entre o homem e a mulher, que são cada vez menores com a avanço da tecnologia, né? Na época de Kardec, tem uma pergunta aqui, que é a questão 822. Os espíritos falam que haveria uma desigualdade de funções entre a mulher.
entre a mulher e o homem. Só que a gente tem que ler isso no contexto deles, que era o quê? O Kardec vivia numa sociedade operária. De fato, eles operavam máquinas, eles trabalhavam em minas de carvão. E há uma diferença fisiológica do homem para a mulher. O homem é, em regra, mais forte que a mulher. Tem todo um aparato corporal dele diferente. Só que isso podia cada vez ser menor. Hoje em dia, quantas pessoas trabalham numa fábrica fazendo trabalho pesado? Vi uma reportagem outro dia que daqui a alguns anos todo mundo vai estar operando máquina. Veja, a diferença perde ainda mais o sentido. Agora, é claro que nós temos que ver desigualdades de aparelho corporal do homem para a mulher também como uma forma de evolução do espírito. Porque é fato que, por questões hormonais, enfim, fisiológicas, a mulher tem uma sensibilidade maior em alguns pontos. Ela tem faculdades que o espírito precisa passar por elas também para desenvolvê-las. E o homem tem outras faculdades. Ou seja, tudo faz parte do desenvolvimento da humanidade. Muito provavelmente, com a evolução da humanidade, com os espíritos cada vez com um corpo mais sutil, essa diferença vai se desfazendo, né? Mas o fato é, o espiritismo abomina qualquer desigualdade de direitos entre homem e mulher. E isso no século XIX. O Kardec pergunta, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos respondem, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Veja então, gente, o Espiritismo do século XIX, livro dos Espíritos, já falava que as instituições sociais eram machistas e que cabia a nós modificá-las. Nós, homens, nós, mulheres, nos colocarmos de uma forma diferente. E isso é algo que nós podemos perfeitamente aplicar hoje no século XXI. Podemos, não devemos, nas nossas relações conjugais, nas nossas relações de trabalho. Efetivamente, para implementar a lei de igualdade, uma lei moral da doutrina espírita que norteia nossas ações e vai nortear também a nossa responsabilidade após a nossa desencarne, também devemos atentar para a igualdade de gênero. Então, pessoal, realmente era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Vamos cultuar a lei de igualdade com base na doutrina espírita. Kardec tem muito material para analisar. A gente está muito longe de conseguir superar o que Kardec coloca, o que Kardec nos ensina. Vamos manter a leitura diária das obras básicas e vamos trazer esse espírito dos livros da doutrina espírita, esse âmago dela, para dentro das nossas vidas. Tá? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, tá? Agora e sempre. Boa noite.